Olá, irmãos, graça e paz, muito boa noite, Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Estamos aí começando mais um curso de teologia, amém? Falando aí nesses dias sobre hamartiologia, né? Que é a doutrina do pecado. Hoje nós estamos aí na nossa terceira aula já tivemos aí as duas últimas aulas e foi assim uma bênção. E eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida nessa noite, por estarmos aqui juntos aprendendo mais da palavra de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém a todos vocês, um grande abraço, Deus abençoe sua vida de uma forma especial em nome de Jesus. Quero deixar aqui já para a gente começar algumas recomendações especiais para você. Algumas delas são, a primeira delas, você precisa estar anotando os textos, amém? Todos os textos que a gente vai estar colocando aqui na tela, você esteja anotando, porque a gente não vai estar tendo um tempo hábil para estarmos lendo todos os textos, haja vista para que a aula não fique tão extensa e cansativa. Então, você vai estar anotando e fazendo a sua leitura em casa, amém? Para que você se aprofunde mais, para que você tenha uma compreensão mais ampla do tema. A segunda recomendação que eu gostaria de trazer para você é que, se você está assistindo pela primeira vez, você venha assistir as outras aulas. Essa aula de hamartiologia é a terceira aula, amém? Mas temos aí todo o curso já, boa parte do curso aí gravado, uma parte significativa do curso já gravado, inclusive no canal da Igreja Batista da Paz. Então você vai estar entrando dentro da playlist lá do curso de teologia e você vai estar tendo acesso a todas as aulas que já foram gravadas e apresentadas anteriormente, inclusive as aulas introdutórias lá de bibliologia, de pneumatologia com o pastor Josué. Tivemos antes dessa disciplina, tivemos a disciplina de missiologia, que é a missão da igreja, com o pastor Daniel Guerreiro. E eu estou tendo aqui o prazer de estar com vocês nesta aula de hamartiologia. Sou o pastor Nivaldo Borges e é um prazer estarmos juntos nessa caminhada e espero assim que Deus venha ministrar ao seu coração aquilo que Ele tem para nossas vidas. A gente venha conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais as coisas concernentes à doutrina cristã, e isso é fundamental para que a gente venha ter um desenvolvimento saudável na nossa teologia, na nossa vida cristã. Destinada para quem? Para todo mundo, né? Especialmente para todo cristão. Eu diria que o curso de teologia é destinado para todo cristão, especialmente aquelas pessoas que estão à frente, numa posição de liderança, é de fundamental importância. Amém? Então, vamos lá? Então, hoje nós vamos aí para a nossa terceira aula, falando sobre a natureza do pecado. Amém? Então, vamos já começar aí já a nossa aula. Então, a natureza do pecado. O que é pecado, né? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, os quais nos explicam algo de sua natureza. Um estudo desses termos, nos originais, né, hebraico e grego, proporcionará a definição bíblica, então, de pecado. Amém? Então, ensino do Antigo Testamento. Então, nós vamos aí pegar como base qual é a definição que a Bíblia traz a respeito de pecado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Amém? Então, vamos lá. O que é pecado? A Bíblia usa aí essas variedades, né? Como a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O pecado é considerado, né, as diferentes palavras hebraicas descrevem o pecado operando nas seguintes esferas. Então, o pecado considerado. Amém? Então, a possibilidade do pecado, o pecado considerado. As diferentes palavras hebraicas descrevem o pecado operando aí nas seguintes esferas. A gente vai estar trabalhando aqui agora as seguintes esferas que o pecado ele nos apresenta. Amém? Para iniciar, na esfera moral, a palavra ou as palavras usadas para expressar o pecado nessa esfera são as seguintes, dentro da esfera moral. Vamos lá. A palavra mais comumente usada para o pecado significa errar o alvo. Inclusive, a palavra hamartiologia vem justamente desse sentido, né? O que é errar o alvo? A palavra hamartiologia ela traz o seguinte sentido. Imagine você um arqueiro, né? Um arqueiro ele está com um arco, vou mirar aqui em direção a você. Imagine que o arqueiro está em direção ao alvo e ele mira em uma direção errada e ele erra o alvo. Então, a definição hamartiologia vem dessa definição de errar o alvo. Então, todas as vezes que nós erramos o alvo em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós estamos pecando. Amém? Então, errar o alvo reúne as seguintes ideias. Primeira, errar o alvo com um arqueiro que atira mais erra, né? Do mesmo modo, o pecador erra o alvo final da vida.
Segundo, errar o caminho como um viajante que sai do caminho certo. Terceira definição, ser achado em falta ao ser pesado na balança de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 7, ou capítulo 4, versículo 7. Eu gostaria que você estivesse lendo comigo aí. Gênesis capítulo 4, versículo 7. 4, 7 de Gênesis. Se bem fizerdes, não é certo que será aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, justamente aquela palavra que Deus trouxe lá para Caim. Olha, Caim, se você fizer o que é certo, eu não vou te aceitar? Claro que vou. Mas se você não fizer, o mal jaz à porta. Amém? Então foste pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Então todas as vezes que a gente deixa de fazer algo que deveria fazer, ou a gente faz algo que não deveria, a gente é achado em falta ou em sobrecarga, vamos dizer assim, diante da balança de Deus. Onde a palavra é mencionada pela primeira vez. O pecado, né, a palavra pecado na Bíblia é mencionada pela primeira vez nesse texto aqui, lá quando Deus está falando com Caim, né, onde Deus ele utiliza essa palavra pecado pela primeira vez na Bíblia. Amém? O pecado é personificado como uma besta feroz, pronta para lançar-se sobre quem lhe der ocasião, né? Então o pecado está aí à porta, como Deus disse lá para Caim: Caim, vigie, porque o pecado jaz à porta, e buscando apenas uma ocasião. Se você der ocasião, então certamente você terá problema com o pecado. E isso nos traz aí né, nos atém aí para que a gente esteja atentos, na verdade. Isso nos traz uma reflexão para que estejamos atentos em relação a isso. O pecado está à nossa volta, né? Está ao nosso redor o tempo todo. A gente precisa estar atento em relação a ele. Amém? Então, ainda dentro da esfera moral, outra palavra significa literalmente tortuosidade, e é muitas vezes traduzida por perversidade. É, pois, o contrário de retidão, que significa literalmente o que é reto, ou conforme o ideal reto. Então, a perversidade, né, a tortuosidade, é uma definição também de pecado. Então, todas as vezes que alguém peca, ele está cometendo uma perversidade. Às vezes a gente acha que a perversidade é só aquelas coisas, né, terríveis, onde alguém faz maldade com alguém, onde alguém faz ali uma tortura. Não é somente isso. A perversidade, todas as vezes que você sai do centro da vontade de Deus, todas as vezes que você vai de encontro à vontade de Deus, contra a vontade de Deus, você está cometendo então uma perversidade diante de Deus. Outra expressão comum que se traduz por mal, exprime o pensamento de violência ou infração e descreve o homem que infringe ou viola uma lei de Deus. Então, todas as vezes que a gente peca, nós estamos infringindo ou violando uma lei de Deus, um mandamento de Deus, a vontade de Deus. Então, talvez se você me pergunta, mas o que é pecado? Porque alguém já disse o seguinte, o pecado é relativo, né? O pecado ele é relativo, depende, não. A gente sabe quando a gente comete pecado. O pecado é todas as vezes que você infringe uma lei de Deus, todas as vezes que você viola um mandamento de Deus, não importa em que cultura você encontra, não importa em que lugar você está, não importa, você está pecando. Amém? Vamos lá? Continuando aqui. Minha pilha aqui está um pouco fraca aqui do meu passador de slide. Vamos lá. Falamos do pecado na esfera moral. Então, vamos continuar, o pecado na esfera da conduta fraternal, amém? Primeiro nós falamos do pecado aqui na esfera moral, agora a gente vai falar sobre o pecado na esfera da conduta fraternal. A palavra usada para determinar o pecado nessa esfera significa violência ou conduta injuriosa, amém? Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Gênesis 6, versículo de número 11, o que a palavra de Deus diz. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Amém? Então, ela é uma violência contra a vontade de Deus, ela é uma injúria contra os princípios de Deus. Aí nós temos aqui alguns versículos, temos aí Ezequiel 7, 23, temos aí Provérbios 16, 29, que você pode estar lendo em casa e está enriquecendo mais aí a sua leitura. Ao excluir a restrição da lei, o homem maltrata e oprime seus semelhantes. Então, toda essa conjectura de maldade que o mundo vive hoje,
ela é consequência exatamente do homem sair de debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque se a gente for parar para poder pensar, a Bíblia, quando Jesus ele é questionado, ele é interrogado a respeito de qual é o grande mandamento, na resposta de Jesus já nos dá a definição para esse princípio. O que Jesus vai dizer? Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E dentro disso, dentro desse universo, se encontra toda a lei e a vontade de Deus. Então, todas as vezes que a gente sai da vontade de Deus, nós vamos estar infringindo. E a consequência disso é uma maldade praticada em relação a alguém. Então, por exemplo, quando você deseja algo de alguém, você está, né, fazendo aí, você vai estar se levantando contra um princípio de Deus. Não adulterarás, não cometerás falso testemunho, não matarás, não roubarás, não, né? Então, tudo aquilo, todas as vezes que você se levanta contra um princípio da lei de Deus, a consequência direta disso é o que? É a maldade. A maldade em relação a Deus e na relação para com Deus, e a maldade em relação à nossa conduta para com o nosso próximo. Então, o pecado, na maioria das vezes, é uma infração, na verdade, à vontade de Deus em relação ao próprio Deus, em relação às próprias pessoas. Amém? Então, dentro da esfera fraternal, ela traz esse princípio, né, de excluir a restrição da lei de Deus. Todas as vezes que a gente exclui o princípio, a vontade da lei de Deus das nossas vidas, não importa em que área seja, não importa em que esfera seja, todas as vezes que a gente vai de encontro à lei de Deus, os princípios da vontade de Deus na nossa vida, tanto em relação a nós mesmos, na conduta conosco, com a relação ao nosso próprio corpo, ou em relação a outras pessoas, nós estamos pecando. Amém? Na esfera da santidade, não é? Nós falamos sobre o pecado na esfera moral, na esfera da conduta fraternal e vamos dar uma pincelada também na esfera da santidade. Vamos lá? As palavras usadas para descrever o pecado nessa esfera implica que o ofensor, né, usufruiu da relação com Deus. Então, o ofensor, ele tinha uma relação com Deus. Então, o ofensor, na verdade, usufruiu aí da relação com Deus. Toda a nação de Israel foi construída em um reino de sacerdotes. Cada membro considerado como estado ou como estando em contato com Deus e seu santo tabernáculo. Então, toda a concepção da nossa cultura, que nós somos cristãos, chamada de cultura judaica cristã, ela foi construída dentro dessa perspectiva de um relacionamento com Deus. Inclusive, a relação do povo de Israel com Deus é uma relação muito íntima, no sentido de ter Deus ali, né, dentro, que na verdade a nação de Israel, embora hoje tenha um outro sistema de governo, mas na sua essência, na sua cultura, ela é uma cultura teocrática, ou seja, é uma nação que nasceu do princípio do relacionamento com Deus. A nação não nasce por vontade de um homem que fala assim, não, eu vou criar uma nação a partir de agora, não. A nação, ela nasce da vontade de Deus, do chamado de Deus, quando Deus ele chama Abraão, e tem isso comumente, ele faz uma promessa de que dele ele estaria constituído a nação, né, da descendência de Abraão, nasceria uma grande nação, e que essa nação teria como missão abençoar toda a terra. Então a nação de Israel, ela nasce desse relacionamento dos descendentes de Abraão com Deus. Então, dentro dessa esfera da santidade, o que é santo, aquilo que é separado, que a gente vai estar vendo agora adiante, então todas as vezes que a gente peca contra a santidade de Deus, nós estamos pecando contra a relação com Deus, pecando contra o nosso relacionamento com o Senhor. Portanto, cada israelita era santo, isso é, separado para Deus. E toda atividade e esfera de sua vida estavam reguladas pela lei da santidade. Então, toda a relação do povo de Israel, as suas relações interpessoais, elas estavam fundamentadas, sobretudo, na sua santidade e na sua relação com Deus. As coisas fora dessa lei, ou fora desses princípios de Deus, eram profanas, ou seja, tudo aquilo que estava fora da vontade de Deus era algo profano, ao contrário de santos. Amém? E o que participava dela se tornava, ou que se participava daquilo que estava fora da vontade de Deus, aquilo que participava fora da santidade era considerado imundo ou contaminado.
Aí nós vamos ter aqui vários textos aqui, Levíticos, por exemplo, vamos dar uma lida nesse texto aqui, de Levíticos capítulo 11, versículo 24, a gente vai estar lendo o versículo 24, 27, 31, 33 e 39, amém? Então vamos lá, Levíticos capítulo 11, versículo de número, vamos ler primeiro o 24, tá bom? E por estes sereis, estes sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Agora vamos para o versículo 27. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. Vamos para o versículo agora de número 31, né? Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Agora vamos para o versículo 33. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver neles será imundo, e o vaso quebrareis. Agora vamos concluir com o versículo 39. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Então, ou seja, havia ali uma dogmática, vamos dizer, havia ali um código de Deus. E é interessante, muita gente às vezes tem dificuldade de ler o livro de Levítico porque acha cansativo. Não, porque na verdade o livro não é cansativo, é porque Deus ele se preocupa tanto com a questão da santidade, com a questão da preservação, porque Deus ele criou princípios para tudo, para toda conduta. Então, por exemplo, até numa negociata, alguém está ali e de repente ele sem querer, ele fere um animal de alguém. Se ele fere, se é comprovado que ele fere de forma intencional, há uma restituição. Se foi de forma não intencional, há outro tipo de restituição. Na questão de alguém matar alguém, se é comprovado que foi intencional, há uma punição. Se foi um acidente, há outro. Então, ou seja, o livro de Levítico ele traz um código de normativas imenso para toda a relação do homem para com o homem, do homem com o meio ambiente, do homem para com Deus. Existem leis ali em relação à terra, tudo mais. Então, tudo que está fora dessa normativa de Deus é considerado algo imundo, é considerado algo profano. Amém? Então, hoje existe essa definição na nossa sociedade. A minha vida cristã, a minha vida secular, não existe isso. Não podemos separar a nossa relação para com Deus, a vida cristã, da vida secular. Nós somos cristãos onde quer que a gente esteja. Nós somos cristãos em qualquer lugar da nossa sociedade. Amém? Embora a gente precise, em determinadas situações, fazer um papel, por exemplo, você está ali fazendo um papel de advogado, você está ali fazendo um papel de pai, você está ali fazendo um papel de filho, mas a gente não pode esquecer que, independentemente do papel social que você esteja executando dentro da sociedade, você não pode esquecer que você é um cristão em qualquer papel da sociedade que você esteja. E o parâmetro para isso é a santidade. Amém? Então a gente não pode esquecer isso. Se persistisse na profanação, era considerado uma pessoa irreligiosa ou profana, né? Aí nós temos aí os textos aí subsequentes, nós vamos ler só o de Hebreus, para a gente ver uma definição no Novo Testamento. Vamos lá para Hebreus capítulo 12, versículo 16, só para a gente ter essa definição. Aí eu queria que você lesse em casa, se estivesse acompanhando em casa todos esses textos, amém? E estivesse se salvando. Ninguém seja fornicador ou profano, como Isaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, né? Aí o escritor aos Hebreus está fazendo essa questão da profanação. Então, toda a nossa relação no mundo, ela precisa estar pautada na nossa relação com Deus. Toda a nossa relação de cidadão na sociedade, ela precisa estar fundamentada na nossa relação para com Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, em qualquer esfera que seja da sociedade, nós vamos ser as melhores pessoas do mundo, né? E as pessoas olham para nós e esperam isso de nós. Amém? Vamos prosseguir? Vamos lá. Se acaso se rebelasse e deliberadamente repudiasse a jurisdição da lei da santidade, era considerado transgressor, ou seja, alguém que transgrediu, né? Era considerado réu diante da lei de Deus.
Aí nós temos aqui os textos, você vai estar lendo aí depois, tá bom? Esteja anotando cada um desses textos aí na sua tela, para que você esteja vendo. Deixa eu colocar aqui rapidinho, para que você esteja anotando esses textos aí, tá bom? Anotem cada um deles, tá bom? Para que você esteja lendo posteriormente. Se prosseguia nesse último caminho, era julgado como criminoso, e tais eram os publicanos, na opinião dos contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a pessoa, ela tinha, né, primeiro ela era considerado alguém ali profano, alguém era considerado imundo, impuro, mas se a pessoa se purificasse, ela voltava e aí ia prosseguindo. E se a pessoa continuasse no último estágio disso tudo, no último estágio, se a pessoa deliberadamente permanecesse no erro, permanecesse no pecado, e ela deliberadamente não tomasse uma posição de retorno ao centro da vontade de Deus, em última instância, ela era considerada então um transgressor. Amém? E ela é julgado, nesse caso, alguém totalmente desprovido, alguém que é totalmente desprovido da graça, alguém totalmente desprovido do relacionamento com Deus, alguém que era digno de ser considerado não ter contato com essa pessoa, porque não era uma pessoa bem-vinda, vamos dizer assim, a não ser que ela se arrependesse. Né? Então, o pecado ela traz essa consequência para as nossas vidas. Amém? Prosseguindo, agora a gente já falou isso sobre o pecado na esfera moral, né? Falando do pecado na esfera da conduta fraternal, da conduta de pessoa para com pessoa, na esfera da santidade, o que é o pecado, a ofensa que ela traz a Deus, a ofensa que ela traz aos princípios e os fundamentos de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus, aliás. E agora a gente vai estar falando sobre o pecado na esfera da verdade. Amém? Então vamos lá. Dentro da esfera da verdade. As palavras que descrevem o pecado nesta esfera dão ênfase ao inútil e fraudulento elemento do pecado. Os pecadores falam e tratam, né, falsamente. Salmos 58, 3, vamos ler esse texto de Salmos, capítulo 58, versículo de número 3. Salmos 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras, né? Ou seja, se levanta contra a verdade. O pecado, ele é uma afronta à verdade, e a verdade absoluta, que é o próprio Deus, os próprios princípios da palavra de Deus. Representam, né, falsamente e dão falso testemunho. Aí nós temos aqui vários textos. Tal atividade é vaidade, né? Aí a gente vai seguindo cada um desses textos. Isso é vazia e sem valor. O primeiro pecador foi um mentiroso, que foi o próprio Satanás. Vamos lá, 8:44, né, falando sobre isso. João 8:44. Vamos aí para esse texto de João, capítulo 8, versículo 44. 8:44 lá de João. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Então a gente precisa entender isso. O que é o pecado na sua essência? É a mentira. Tudo aquilo que insurge contra a verdade. Qual é a verdade? A verdade do Evangelho. O Evangelho é o nosso parâmetro. O Evangelho é a nossa trena de medir. O Evangelho é o nosso esquadro. O Evangelho é o nosso parâmetro que nos conduz para o centro da vontade de Deus. Então, todas as vezes que alguém levanta-se contra um princípio do Evangelho, um princípio da palavra de Deus, o caminho subsequente disso, naturalmente, é o quê? É o pecado. Né? Então, o pecado é a mentira. Tudo aquilo que insurge contra a verdade é contrário da verdade, ou o contrário da verdade é mentira. Então, o pecado é tudo aquilo que nos levanta contra Deus. E todo pecado contém um elemento do engano. Hebreus capítulo 3, vamos lá para Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, versículo 13. Eu gostaria que você tivesse aí também
comentando aí no chat, tá bom? Esteja comentando aí no chat para que a gente esteja aí interagindo aí no chat. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo, que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Então, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha a importância disso. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então a exortação ela é bem-vinda. A exortação vai chegar para alguém e dizer, amigo, você está no caminho errado. Amigo, esse caminho não agrada a Deus. Amigo, esse caminho que você está levando vai levar à morte. Então, a Bíblia, o escritor aos Hebreus, ele nos diz para que a gente esteja constantemente exortando uns aos outros, para que no final a gente não venha cair no problema do endurecimento do nosso coração pelo engano do pecado. Então, o pecado ele nos engana, ele nos afasta do centro da vontade de Deus. Na esfera da sabedoria, né? E o pecado aí, o ensino, né? O que o pecado traz dentro da esfera da sabedoria? Né? O que nós podemos trazer como definição aí? Os homens se portam impiamente porque não pensam ou não querem pensar corretamente. Não dirigem suas vidas de acordo com a vontade de Deus, seja por descuido ou por deliberada ignorância. Não é? Na esfera da sabedoria. Então, todas as vezes que alguém peca, todas as vezes que alguém erra, ele está insurgindo contra a sabedoria. Porque a sabedoria, ela é proveniente de quê? Da vontade de Deus. A sabedoria, ela é proveniente do relacionamento com Deus. E existe algo que a gente precisa ter muito claro na nossa mente, que há uma diferença muito grande entre inteligência, que é uma capacidade cognitiva de raciocinar, de pensar, de interagir com o meio, e a sabedoria. A sabedoria, ela é proveniente, sabe, do relacionamento. A sabedoria é proveniente da vida. A sabedoria é proveniente das experiências da vida. E alguém só pode alcançar a verdadeira sabedoria por uma experiência íntima com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. Existem muitas pessoas que são inteligentes, eu conheço particularmente. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, pessoas com a capacidade cognitiva espetacular, que consegue fazer análise muito rápida, consegue pensar rápido, consegue ter um pensamento lógico muito bom, mas, no entanto, não são pessoas sábias. Pessoas inteligentes, mas não são sábias. Então, todas as vezes que alguém peca, está mostrando que não é alguém inteligente, não é alguém sábio. Pode até ser inteligente, mas não é sábio. Amém? Então, vamos lá. Muitas exortações são dirigidas aos simples. Vamos ler algum texto? Provérbios 1:4. Vamos aí, abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios capítulo 1, versículo de número 4. Provérbios 1:4. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Amém? Aleluia. Essa palavra descreve o homem natural, né? Que não se desenvolveu, quer na direção do bem, né? E aí está falando aqui, né? Muitas exortações são dirigidas aos simples. Aos simples. Quem são os simples dentro desse contexto? Como eu disse, essa palavra descreve o homem natural, que não se desenvolveu, quer na direção do bem, quer na direção do mal. Sem princípios fixos, né? São aquelas pessoas que são muito neutras em relação à verdade, ao bem, ao mal, mas com uma inclinação natural para o mal. Então, não há como a gente estar numa posição de neutralidade. Se você estiver numa posição de neutralidade, naturalmente você vai ter uma inclinação para o mal. Isso é natural. O qual pode ser usado ou usada a fim de seduzi-lo. Falta-lhe firmeza e fundamento moral. Ele ouve, mas esquece, portanto é facilmente conduzido ao pecado. Vamos ver aqui o que Jesus vai dizer lá em Mateus 7:26? Vamos lá? Mateus 7:26. A gente está estudando teologia, então a gente tem que ler a Bíblia, amém? Você que está estudando aí, esteja aí lendo a Bíblia. Mateus 7, versículo 26 da palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Então,
Jesus está trazendo ali aquela parábola dos dois fundamentos, né? Aquela explicação dos dois fundamentos. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, né? Ela vai na igreja, ouve a palavra, e essa palavra lhe parece bacana, lhe parece legal, mas não guarda no seu coração e não aplica à sua vida. Então essa pessoa, ela não tem fundamentos sólidos, é uma pessoa que não tem firmeza na sua vida, é uma pessoa que não consegue se firmar na vida espiritual, que não consegue se firmar na sua caminhada com Deus, que vive sempre ali na superficialidade e vive sempre caindo no mesmo problema dia após dia, ano após ano, e não se firma na verdade. Amém? Então temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes lemos acerca desses faltos de entendimento, né? Provérbios 7:7, Provérbios 9:4 também diz isso. Isso é aquele que, por falta de entendimento, mais do que por propensão pecaminosa, são vítimas do pecado. Então esse tipo de pessoas, elas muitas vezes, por não ter entendimento, não que ela tenha uma propensão ali para o pecado, deliberadamente gosta de estar no pecado, mas uma pessoa que é tola, vamos dizer assim, uma pessoa tola, que não tem entendimento, não tem sabedoria, né? E são pessoas muitas vezes propensas a cair no erro, né? Nas situações pecaminosas. São vítimas do pecado, faltos de sabedoria, são conduzidos a expressar precipitados juízos acerca da providência divina e das coisas além da sua compreensão. São aquelas pessoas, né, muito precipitadas, que muitas vezes não para poder pensar antes de agir, e isso naturalmente vai levar a situação complicada. Desse modo, precipitam-se na impiedade. Tanto essa classe como os simples, né? A gente está falando do quê? Do falta de entendimento. Amém? No ponto 1, a gente falou sobre os simples. Agora a gente está falando sobre os faltos de entendimento. Amém? Tanto essa classe como os simples são indesculpáveis, porque as Escrituras apresentam o Senhor oferecendo gratuitamente, sim, rogando-lhes que aceitem a sabedoria. E esse texto nós vamos estar vendo aqui em Provérbios, capítulo 8, versículo 1, né, que é muito interessante esse texto. Vamos lá. Provérbios, capítulo 8, versículo de número 1. Provérbios, estou com a vista aqui que é uma bênção. 8, 1. Vamos lá. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? A palavra de Deus está aí o tempo todo. Vamos lá até o versículo de número 10? Então vamos lá. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. Quem é? É a sabedoria, né? E vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouve, porque falei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino e escolhido. Quem está clamando aqui é a sabedoria. E quem é a sabedoria? É o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, nesse caso aqui, né, exemplificado pela sabedoria, está clamando constantemente. Então, quando estivermos diante de Deus, nós vamos ser indesculpáveis. Mesmo simples, os faltos de entendimento, não vão poder dizer diante de Deus, eu não sabia. Não pode dizer isso. Especialmente hoje em dia, o Evangelho está aí sendo proclamado constantemente. O Evangelho está sendo anunciado constantemente. Então nós estaremos diante de Deus, nós seremos indesculpáveis. Por quê? Se nós não soubermos, se nós não entendermos, é por quê? Porque nós não tivemos interesse em saber ou entender. Porque a sabedoria está aí constantemente se proclamando diante de nós, gritando diante de nós. Amém? Então, a gente precisa
ter isso no nosso coração de uma forma muito séria, em nome de Jesus. A terceiro ponto aqui, a palavra frequentemente traduzida é insensato. Amém? Insensato. Vamos para Provérbios 15, versículo número 20. Amém? Provérbios 15, versículo de número 20. Vamos lá. Provérbios, eu saí aqui de Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 20. Vamos lá? Amém. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Descreve uma pessoa capaz de fazer o bem, contudo está presa às coisas da carne e facilmente é conduzida ao pecado pelas suas inclinações carnais. Não se disciplina a si mesma, nem guia as suas tendências de acordo às leis divinas, então são as pessoas insensatas. Elas têm capacidade de fazer o bem. Elas têm condição de fazer o bem, elas sabem como fazer o bem, mas não fazem. Esse tipo de pessoa insensata, essa pessoa, ela constantemente tem uma inclinação para as coisas ruins, embora saiba fazer o bem. Alguém que age com insensatez, com imprudência, alguém que age, sem sabedoria diante de Deus. E isso é muito sério. Então, é uma definição também para pecado. Amém? A insensatez. E o ponto 4 aqui, escarnecedor. Aqui já é um ponto mais complicado, lá em Salmos capítulo 1, versículo 1. A gente conhece muito bem esse texto. Bem-aventurado o varão que não assenta no caminho, que não se assenta no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Escarnecedor. É o homem ímpio que justifica sua impiedade com argumentos racionais contra a existência ou a realidade de Deus e contra as coisas espirituais em geral. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. São pessoas que usam de uma infinidade de argumentos. Argumentos carnais, argumentos naturais, argumentos insensatos, para justificar determinados erros, para justificar determinadas condutas, para justificar determinada situação da humanidade. Isso é muito sério. E contra as coisas espirituais em geral. Assim, escarnecedor é a palavra do Antigo Testamento equivalente à nossa moderna palavra infiel. É a expressão, roda dos escarnecedores, provavelmente se refere à sociedade local dos infiéis. Ou seja, são aquelas pessoas que não têm nenhum prazer na palavra de Deus, pelo contrário, se escarnecem da palavra de Deus. São pessoas que deliberadamente levantam-se contra os princípios da vontade de Deus. Vamos agora para o último ponto, para a gente caminhar para a conclusão. Nós falamos sobre a perspectiva do pecado, a natureza do pecado no ensino no Antigo Testamento, amém? Agora a gente vai falar sobre a natureza do pecado no ensino do Novo Testamento. O Novo Testamento descreve o pecado como algumas coisas que nós vamos ler agora. Então, só para a gente entender aqui, é necessário que você assista novamente, que você aprofunde nos textos, leia direitinho, porque a gente está fazendo aqui uma observação panorâmica. Esse estudo eu extraí do livro do Pillman, e é um livro muito interessante de teologia, e eu extraí de lá, tá certo? Se você quiser, eu posso até passar depois a definição desse livro para você estar lendo, tá bom? Então, a gente está fazendo essa leitura bem mais superficial, porque, como eu disse, é meio complicado a gente trabalhar de uma forma muito extensa, até para não ficar cansativo, amém? Mas cabe a você buscar se aprofundar e aprimorar cada vez mais, tá certo? Vamos lá? No Novo Testamento. Também errar o alvo. Essa mesma ideia que é a conhecida da palavra do Antigo Testamento. Amém? É aquela mesma lá, Errar o alvo. Mateus 6,12. A gente vai ler aqui o texto. Mateus capítulo 6, versículo 12. Palavras do Senhor Jesus. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O homem deve. Amém? O homem que peca, ele deve diante de Deus. A palavra deve vem da dívida, vem de dívida. A Deus, a guarda dos seus mandamentos. Todo pecado cometido é contração, de uma dívida. Então, todo pecado, toda vez que você peca, você está contraindo uma dívida.
Todas as vezes que você comete um erro, todas as vezes que você comete um pecado, você está contraindo uma dívida diante de Deus. Amém? Isso é muito sério. Então a gente precisa entender isso. Incapaz de pagá-la, a única esperança do homem é ser perdoado ou obter remissão da dívida. É uma dívida impagável. É uma dívida que você não tem como pagar, por melhor que você seja, o melhor que você venha fazer. Todas as vezes que você peca, você está contraindo uma dívida impagável. Imagine você, que você vive de salário mínimo e você de repente tem aí um cartão ilimitado. Você tem um cartão ilimitado, certo? Só que no final você vai pagar por esse cartão. E você ganha um salário mínimo, R$ 1.100 por mês, mas todo mês você faz uma dívida ali de R$ 10.000. Você vai conseguir pagar? Claro que você não vai, né? Então você está contraindo ali uma dívida impagável. E vai chegar um momento em que você vai ter que pagar de uma forma ou de outra. E se você não pagar, no caso aqui da terra, você vai para a cadeia. Amém? No caso de Deus, a gente vai. A única talvez solução que você teria seria, né, ser perdoado dessa dívida ou obter a remissão aí da sua dívida. Vamos lá? Vamos continuar dentro dessa perspectiva para a gente entender um pouquinho mais. Então, a gente viu errar o alvo, dívida e também desordem. O pecado é iniquidade. Amém? A gente já viu, inclusive, lá na parte do Antigo Testamento. Literalmente, desordem. 1 João 3,4. Vamos lá para 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 4. 1 João 3, versículo 4. Amém? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Amém? Então, desordem, transgressão. O pecador é um rebelde, é um idólatra, porque deliberadamente quebra um mandamento ao escolher sua própria vontade em vez de escolher a vontade de Deus. Pior ainda se convertendo, né? Se convertendo aí em lei para si mesmo e dessa maneira fazendo, né, do eu uma divindade. Por que a idolatria? Por isso. Porque todas as vezes que você começa a colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, você está se autoconstituindo um idólatra e muitas vezes você está se autoconstituindo uma própria divindade. Por quê? Por conta da sua vontade, por conta dos seus desejos, por conta da sua vontade desenfreada, você deliberadamente se levanta contra a vontade de Deus. Então a pessoa egoísta, ela está cometendo o pecado de egoísmo, está cometendo o pecado também de idolatria, né? Por quê? Porque muitas vezes, geralmente, a pessoa egoísta é aquela pessoa que coloca o eu acima de tudo, inclusive muitas vezes acima de Deus. O pecado começou no coração daquele exaltado anjo, amém? Que a gente conhece muito bem a história, que disse: eu farei em oposição à vontade de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 13 é o texto que narra aí essa queda de Satanás. O anticristo é propriamente o sem lei, tradução literal de iníquo, é o que tanto o profeta Daniel vai dizer, quanto Jesus lá em Mateus 24 vai fazer essa referência, né, do iníquo, aquele da iniquidade que vai se assentar e tal no trono. Porque se exalta a si mesmo sobre tudo o que é adorado ou que é chamado de Deus. Esse texto, vamos ler, esse texto é um texto escatológico, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler, vale a pena a gente ler, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 ao versículo 9. Como eu falei, é um texto escatológico. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será levantado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca a iniquidade pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Está falando aqui da vinda do anticristo. Amém? Até o versículo de número 9. Então, o iníquo, né, aquele que
o do desordeiro, aquele que pratica desordem, aquele que pratica iniquidade. O pecado é essencialmente obstinação, e obstinação é essencialmente pecado. Então, geralmente, a gente tem que ter cuidado, pessoas obstinadas, sabe? Existe uma diferença de pessoas que têm força de vontade, de pessoas altruístas, pessoas que, né, aliás, altruísta é outra coisa, pessoas proativas, a definição é essa. Pessoas proativas são pessoas que querem ir, que querem fazer. Há uma diferença disso, de pessoas obstinadas. Pessoas obstinadas são pessoas que querem fazer, mas a qualquer custo, não importa o preço que isso custe, não importa por cima de quem ela quer passar, né? Então, isso é muito sério. Obstinação é essencialmente pecado. O pecado destronaria a Deus, né? O pecado assassinaria Deus. Na cruz do Filho de Deus, poderiam ter sido escritas essas palavras: o pecado fez isso. Essa é uma definição um pouco forte apresentada aqui por Pilman, mas o pecado ele traz isso. O pecado é uma afronta contra Deus. Porque o pecado nasceu primeiro no coração de Satanás. E toda a vontade de Satanás é o quê? De destronar Deus. Toda a vontade de Satanás é destruir Deus. Claro que ele jamais vai conseguir isso, mas isso está no coração dele. Amém? Então, o Pilman vai colocar isso aqui, né? Se pudesse ser colocado uma outra frase ali na cruz, seria essa: o pecado fez isso, ou seja, o pecado fez aquilo com Jesus. O pecado provocou aquilo em Jesus. O pecado provocou aquela morte terrível em Jesus. Por quê? Porque ele tomou sobre si as nossas dores. Aquela morte terrível era para mim e para você. E mesmo assim, se nós fôssemos até lá e morrêssemos daquela forma, não teríamos condições de pagar o preço do nosso pecado. Foi necessário que o Filho de Deus viesse e morresse por nós, pelo nosso pecado. Amém? Continuando, nós já falamos errar o alvo, que é a mesma definição do Antigo Testamento. Dívida, contração de dívida, toda vez que alguém peca, contrai uma dívida diante de Deus. Desordem, usando como exemplo Satanás, o desordeiro, o iníquo. E desobediência, literalmente ouvir mal, ouvir com falta de atenção. Vamos ler aqui esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 2. Hebreus capítulo 2, versículo de número 2. Aleluia. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão é desobediência, recebeu a justiça, a justa retribuição. Amém? Então, a recebeu a justa retribuição. Qual é a retribuição da transgressão? O inferno. Qual é a retribuição do pecado? É a perdição eterna. Amém? Vede, pois, como ouvis. Jesus vai falar isso lá em Lucas 8, 18. Vamos lá para Lucas 8, 18. Eu queria que você fosse anotando esse texto. Claro que não há possibilidade da gente meditar de forma profunda no texto agora, somente em casa, você pegando cada um desses textos, estudando, meditando, você vai conseguir, né, extrair aquilo. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Ouve, pois, como vocês ouvem. Prestem atenção naquilo que vocês ouvem. Prestem atenção naquilo que é ensinado. Porque aquele que tem, ou seja, aquele que absorve, aquele que absorve o conhecimento, aquele que absorve a verdade, a ele será acrescentado mais. Mas aquele que não tem interesse, até o pouco que tiver, lhe será tirado. Em outras palavras, é isso que Jesus está querendo dizer. Transgressão, literalmente, ir além do limite. Vamos para Romanos capítulo 4, versículo 15? Romanos capítulo 4, versículo de número 15. 4, 15 de Romanos. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Os mandamentos de Deus são cercas para as nossas vidas, né? São muros, como se fossem muros, cercas. Por assim dizer, que impedem ao homem entrar em território perigoso e dessa maneira sofrer prejuízo para a sua alma. Olha que coisa interessante. Os mandamentos de Deus para nós são como cercas, que nos cerca, né? Ou muros que nos cercam. Então, todas as vezes que você ultrapassa a vontade de Deus, todas as vezes que você ultrapassa essa zona de segurança da vontade de Deus, você está à beira do pecado. E você está à beira daquilo que vai te afastar da vontade de Deus. E você está à beira daquilo que vai te destruir. E aí a gente vai ver muito interessante, né, essa definição. Né, quando João ele traz
esse entendimento de que o diabo anda no nosso derredor como um leão buscando a quem possa devorar, né? E aí traz para a gente essa sobriedade, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda no vosso derredor. O que é derredor? Para além da cerca, além da zona de segurança. Então, todas as vezes que você sai dessa zona de segurança, proposto pela lei de Deus, proposto pela vontade de Deus, proposto pelos mandamentos de Deus, propostos aquilo que Deus nos coloca como parâmetros para a nossa vida, nós estamos saindo da zona de segurança e entrando numa zona de perigo. Perigo de quê? De cair, de pecar, de errar, de sair da vontade de Deus e sofrer o prejuízo aí na nossa alma. Amém? Continuando, deixe-me ver, queda ou falta. A gente já falou sobre errar o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressão, ou queda ou falta. Já viu essa expressão? Fulano caiu, não é? Ou cair para um lado. Efésios 1, 7. Depois você lê lá na sua casa, tá bom? No grego, donde a conhecida expressão cair no pecado. Pecar e cair de um padrão de conduta. Você está num patamar, você está num padrão de conduta diante de Deus, você está numa posição em Cristo Jesus, numa posição privilegiada, de privilégio diante do Senhor, e quando você peca, você cai desse padrão, você cai dessa posição para uma posição inferior. Então, todas as vezes que alguém peca, ela cai de diante da graça, de diante do padrão, de diante de uma posição em Cristo que ela havia alcançado através da graça do Senhor. E isso é sério. Deus perdoa, perdoa. Mas uma coisa eu costumo sempre pensar o seguinte: todas as vezes que você pecar, Deus vai te perdoar. Se você de fato se arrepender, Deus vai. Mas imagine que a vida seja uma escada que você está subindo dia após dia. Se você tiver uma escada, sei lá, que tem mil degraus, a sua escada de vida tem 1000 degraus, e no 1000º degrau é o ápice daquilo que Deus tem para a sua vida, o melhor momento da sua história, aquilo que Deus tem para você. Imagine que você esteja ali no 100º degrau, né? E de lá você caia, e você volte para o 1º degrau. Deus vai te perdoar? Vai. Você vai poder voltar a caminhar? Vai. Mas, ao passo que você estaria chegando no 100º, né? Você estaria chegando lá no degrau de número 200. Então, todas as vezes que você pecar, você pedir perdão, Deus vai te perdoar? Vai. Mas você jamais vai conseguir alcançar o posto que você tinha alcançado antes, se você não tivesse pecado. Isso é verdade. Não vamos aqui achar, mas a graça de Deus, a misericórdia, sim. A graça e a misericórdia nos acompanham. Amém? Deus perdoa, perdoa. Deus vai te dar uma segunda chance? Vai. Mas jamais você vai conseguir alcançar o posto que você alcançaria se não tivesse pecado. Amém? Imagine aí a escada. Tá certo? Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Amém? Então, no grego, né, onde é conhecida essa expressão, cair no pecado. Pecar é cair de um padrão de conduta diante de Deus. Derrota. É o significado literal da palavra queda. Em Romanos 11, a gente vai ler esse texto, Romanos 11, versículo 12, a gente já está aí em Romanos, né? Capítulo 11, versículo de número 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Entendeu isso aqui? Se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, ou seja, quanto mais você não vai alcançar diante de Deus, estando pleno diante do Senhor. É o significado literal da palavra queda em Romanos, né, que a gente viu. Ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota e perdeu o propósito de Deus. Imagine você qual era o plano de Deus lá para a nação de Israel, quando Deus fala assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Israel rejeitou o Cristo. Aí nós, os gentios, tivemos oportunidade. A igreja hoje é a oportunidade que Deus deu para os gentios. Por quê? Por causa da queda de Israel, por conta da rejeição de Israel. E a gente fala, puxa vida, que bênção, glória a Deus, a igreja. Mas, queridos, eu creio que o plano de Deus é muito maior do que o arranjo. Entende isso? Eu creio que o propósito primordial de Deus é muito maior do que o que veio posteriormente à rejeição de Israel. Se com a igreja
Deus tem um plano maravilhoso para alcançar as nações da terra, eu acredito que esse plano ainda era muito maior se Israel não tivesse rejeitado. Muito maior seria. Então, todas as vezes que você peca, que você cai, Deus te dá uma segunda chance, Deus dá uma oportunidade de um recomeço, de repente trilhar um caminho diferente, Deus te dá. Mas o plano original de Deus, sem o pecado, para a sua vida é infinitamente maior. Amém? Sem contar que você corre o risco de cauterizar o seu coração. Você corre o risco de, quando você peca e deliberadamente vai pecando, de você não sentir mais peso, não sentir mais tristeza pelo pecado. E aí a coisa fica séria. Porque se não há arrependimento, não há confissão. Se não há confissão, não há perdão. Se não há perdão, não há salvação. Isso é sério. Derrota. Literalmente derrota. Amém? Impiedade. Uma palavra que significa sem adoração ou reverência. Depois você lê esses textos, Romanos 1,18, 2 Timóteo 2,16. O homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância a Deus e às coisas sagradas. Essas não podem nele, não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Ele está sem Deus porque não quer saber de Deus. Existem pessoas que não estão com Deus. Por quê? Porque tais pessoas não querem saber de Deus. Literalmente, tais pessoas não têm prazer. Literalmente, tais pessoas não têm prazer em estar em Deus. Queridos, eu me preocupo muito. Eu oro muito para que Deus tenha misericórdia, para que a graça de Deus alcance determinadas pessoas. Mas nesse tempo de pandemia, nós temos visto várias pessoas. A gente praticamente, como pastores, temos quase que implorado para determinadas pessoas. Temos implorado, pessoal, ou fulano, Beltrano, Cicrano, não desista da caminhada. Beltrano, fulano, Cicrano, venha para a igreja. Ou se você não puder vir, assista. Se você não puder, interage de alguma forma. Mas tem pessoas que não querem saber de Deus. Essa é a realidade. Essa é uma triste realidade. Isso é muito sério. Isso é muito complicado. E a gente precisa... E tais pessoas estão nessa condição de impiedade. Pessoas que não querem saber de Deus, que não querem saber do reino de Deus, que não querem saber da igreja, não querem saber das coisas de Deus, estão nessa condição de impiedade. São considerados ímpios. Mas a gente, pela boa vontade, pelo amor, a gente não quer, mas a Bíblia vai declarar isso. A gente tenta dizer, não, irmão, vem, irmão, a gente vai atrás e volta, irmão. Mas a Bíblia declara que alguém que se afasta da vontade de Deus, alguém que vai para distante da vontade de Deus, alguém que se afasta do centro da vontade de Deus e não quer saber da obra do Senhor, não quer saber do reino de Deus, não quer saber da igreja, a Bíblia chama essa pessoa de ímpia. Nós é que não chamamos hoje em dia, mas a Bíblia declara isso. A menos que essa pessoa se arrependa e volta, ela é considerada ímpia. E isso é muito sério. O erro. Hebreus 9:11, vamos para Hebreus 9:11, a gente está quase terminando, tá bom? Hebreus capítulo 9, versículo de número 11. 9:11 de Hebreus. Aleluias. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus 9, versículo, eu li o 11, é versículo 7, gente, ó, tá na tela 7, vamos lá. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância. E dessa maneira, se diferenciam daqueles pecados cometidos presumosamente, apesar da luz esclarecedora. O homem que desafiadoramente, né, quase que não sai, desafiadoramente decide fazer o mal, incorre em maior grau de culpa do que aquele que é achado em falta, a que foi levado por uma debilidade. Então, aquela pessoa que deliberadamente ela sabe que algo é errado, mas ela mesmo assim escolhe, decide errar,
ela será, né, terá uma punição maior. O erro, alguém que sabe, né, que é algo errado, mas mesmo assim pratica. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Amém? Então, finalizamos nossa aula de hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre o nosso ponto aqui, esse ponto aqui, que vai ser consequências do pecado. Amém? Então, semana que vem nós estaremos trabalhando esse tema aqui, consequências do pecado, que será o nosso quarto ponto que nós estaremos falando a semana que vem. Hoje nós falamos sobre a definição de pecado, né, o que é pecado, à luz do Antigo e do Novo Testamento, né, o entendimento sobre a definição do pecado. E a semana que vem nós estaremos falando sobre as consequências do pecado. Eu tenho certeza que vai ser algo muito abençoador. Amém? Assista, compartilhe e esteja aí reassistindo, tá bom? Uma assistida só não é suficiente. O ideal é que você assista de novo, dê pause, leia os textos, depois você solte de novo, vai estar aí publicado aí no YouTube. Se tiver dúvida, comente no chat, tá bom? Assista as outras, essa é a terceira, assista as outras 2 aulas anteriores a essa. Também no canal da igreja vai estar aí todo o curso, né, até agora, todas as aulas lá do pastor Josué, lá de bibliologia, pneumatologia, do pastor Daniel, amém? Missiologia, estão todos lá no canal, você pode assistir todas elas, amém? E fazer esse curso completo. E tenho certeza que vai edificar a sua vida muito, e muito você vai aprender e vai levar para a sua vida, tá bom, pessoal? Estou ficando por aqui, Deus abençoe sua vida, mais uma vez, leia os textos, tá bom? E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a semana que vem, a paz do Senhor Jesus, amém?